Continuando. Uma vez no quarto, trancaste-te por dentro, cioso da privacidade do ritual que apetecias e te havia de levar noite fora, em amoroso diálogo com a verdadeira lucidez que aos olhos do vulgo é loucura extrema. Mas horror! Olhando instintivamente o sítio do buraco, gelou-se-te o sangue, as pernas claudicaram, rolou sobre ti o horror rotundo dos grandes lances trágicos. E isso porque horror, horror, horror. Imagine-se, do quarto do lado, alguém, servindo-se porventura de um lápis, de uma chave de parafusos ou apenas de um dedo longo, tinha perpetrado um rasgão na aguarela. A próxima coisa de que te lembras, Basílio, é de te veres na cozinha a praguejar, lívido de cólera e espanto, sedento de sangue, alvoroçando patroa e criadagem. Dona Rosalina, venha ver, ande, venha ver. A procissão que Alice armou. Porque não só a Dona Rosalina, como a cozinheira e a respectiva ajudante, mais uma velhota que passava todos os dias pela pensão depois do jantar a recolher os restos de comida para os cães, um eletricista que morava nas redondezas e estava a fazer um biscato num eletrodoméstico, as duas criadas, a de dentro e a de fora, e ainda os hóspedes todos, incluindo o Gusmão dos Correios. Toda esta gente foi ver, contigo à frente marcando a cadência militar, tremendo de indignação e tremendo. Mas foram ver o quê, se ninguém percebia nada? Foi preciso tu, Basílio, de dedo enérgico, designares a mutilação. Que ainda assim custou a ver que o rasgão, na verdade, não era demasiado e como que se dissimulava na própria mancha da aguarela. Mas era um rasgão bolas e inutilizava uma obra de arte. E devassava uma alcova. Era um rasgão bárbaro e despótico, um duplo crime. Assim o não entendeu a Dona Rosalina, que exclamou enxofrada: credo, e é preciso fazer tanto barulho por causa daquilo? Não garantes ter dito coisa sensata com que lhe rebatesses a leviandade, pois reconheces que estavas cego e gago demais para tanto. Mas crês ter tentado. Aliás, baldadamente, porque quem o ouvisse havia de julgar que tinha caído o teto do quarto, proferiu ainda ela, tranquilamente, obviamente aliviada de outros legítimos temores. Mas tu não estavas aliviado, Basílio, tu não. Vítima de tudo aquilo e também de um sujeito gordo que, de guardanapo ao pescoço, se esforçava por compreender e não compreendia e por isso tocava insistentemente no braço a perguntar: o que foi, senhor, o que foi? Porque ele, o infame, ainda não vira nada. Que foi? Retorquiste desabrido. O senhor não tem olhos? Foi só aquilo. A Dona Rosalina, desinteressada, fez menção de se retirar e afadigava-se a desmobilizar todas aquelas curiosidades insatisfeitas, em particular a do tal sujeito gordo, caixeiro viajante de fazendas e velho hóspede que ali se hospedava quando a vida profissional ocasionalmente o trazia até ao Porto e que, por ser de facto miúpe, nada via digno de alarido. Já as criadas desciam as escadas, mofando da pancada que o novo hóspede tão manifestamente alardeava, que prometia montanhas de reinação futura. Do mesmo modo, alguns dos hóspedes frustrados nas suas legítimas expectativas, de bom grado regressavam ao jantar, que era favas com chouriço e ovos escalfados, bem te lembras. E estavas a ponto de revessar, esbravejando ante tanta e tão insultuosa indiferença. E por pouco não provocavas um sério conflito, que de resto te começava a parecer inevitável, mais dia, menos dia, teria de ser. Talvez fosse mesmo melhor que fosse logo nessa hora, antes cedo que tarde. Porque disseste. Além do mais,
foi destruída uma obra de arte. E como, Dona Rosalina? Quem a destruiu? Não me diga que ainda não são 8h30. A velhota, nada burra, não senhor, topou a insinuação, clarinha como água, mas fez-se desentendida e até achou melhor aplicar-se a tentar acalmar-te. Não fosse o Gusmão perceber também que nessa altura podia haver sarilho, havia de certeza, se visse que boliam com ele. Mas a desastrada, não seria o senhor mesmo, com o dedo a opor a fita cola? Tal não dissesse. Se podia lá ser. Tu, tão desajeitado, que fosses destruir a tua própria obra de arte, coisa de tanta memória? Tal não dissesse, porque foi o mesmo que tentar apagar o fogo com gasolina, uma vez que... Qual dedo, qual carapuça? A senhora não vê as rebarbas do papel? Chamaste-lhes rebarbas, não te ocorreu termo melhor. Estão para o lado de cá. Logo, foi alguém do lado de lá o autor da brincadeira. E pronto. Aí temos o Gusmão envolvido e tu, Basílio, em maus lençóis. Vai de lá o gigante das telecomunicações, alto aí, ó cavalheiro. Se não me engano, o lado de lá é o meu quarto, não é verdade? Assim parece, infelizmente. Quer dizer então que agora o caso é comigo? Já a Dona Rosalina, aflita, tentava evitar o pior, reconvocando para o local todas as forças masculinas da pensão. Eu não sei se é consigo, se com quem é. Limito-me a comprovar factos. Desminta, se pode. Tornaste tu, encristado, que em momentos de cabeça perdida sempre foste teso bastante. Estará, porventura, a insinuar que fui eu quem rasgou a papeleta? Papeleta, Basílio. Imagina, uma das tuas aguarelas era uma papeleta na boca daquele cafre. Homem de um raio, se engoles o insulto, nem és homem, nem és nada. Pelo que o rosto quase colado ao do Gusmão, o braço direito erguido para a aguarela mutilada, muita raiva na voz, silevaste, não insinuo, afirmo que a aguarela foi furada de lá para cá e o senhor, se tem olhos na cara, faça o favor de verificar se sim ou não é como eu digo. A Dona Rosalina andava já aos baldões entre ti e ele e clamava: acudam aqui por todos os santos. Você deixaste de ser o cavalheiro, degradou-te num você plebeu, vê lá tu o estofo do fulano, está a levar 2 bufetões nesse focinho que não sabe de que terra é, prometia o Gusmão, e, por Deus, era uma torre irada prestes a desmoronar-se sobre ti. Bom, Basílio, pode-se dizer que nem tudo foram azares. Acudiu o Sr. Fonseca, das finanças, acudiu o Sr. Sarmento, dos seguros, acudiram uns tantos apelidos prestáveis, velhos hóspedes respeitosos e respeitados, diplomacia daqui, jeitinho de acolá, a Dona Rosalina debulhada em lágrimas, rodopiando, tentando impor ordem e compostura. A coisa arranjou-se e tu passaste sem os bufetões. Bufavas em tua cólera. Viste ainda um Gusmão relutante, empurrado a bem, por fim cedendo às vozes que lhe davam, virar-te costas de desprezo e regressar às favas com chouriço antes de fechares a porta à chave, arrancares no impulso os destroços da aguarela e te lançares sobre o leito a chorar. A chorar, pois sempre tiveste a lágrima fácil, um verdadeiro coração de água. Diz quem te conhece e eu melhor do que ninguém. A singeleza de uma flor, a fragilidade de um inseto te comovem. Um bom verso, nem se fala. Mas ali não era o coração, não, a víscera responsável, devia ser antes o fígado, ou os rins, ou o baço, ou lá onde o diabo reside e se acende a ira. Que a aguarela era coisa importante para ti. Sim, eu sei.
Hoje há a Maria Clara, mas um amargor muito grande te sobe à boca quando pensas, e és forçado a admitir que a Maria Clara não passa de um remendo mal deitado, um frágil paliativo para o teu caso frustrado com a Maria Fernanda. A Maria Fernanda é que foi, é e será o grande sulco aberto em teu peito. Ora, foi em plena crise que se seguiu ao rompimento que pintaste aquela Marinha, e Marinha justamente porque te enxutou. Isso mesmo, enxutou é o termo, como a um mendigo após a esmola ou a cão já importuno, uma manhã na praia de Lavadores. Prefiro estar só, vai-te. Passava um barco ao longe, lembras-te? Deixaste-a só, bom menino obediente, e vieste para casa e choraste, tal como agora. Depois pegaste nos pincéis, na caixa das tintas, num frasquinho do iogurte cheio de água, numa folha de papel almaço, e recriaste a desolada manhã de Lavadores, abusando dos roxos, apenas pondo na quilha do barco um fugidio de Brum encarnado. À parte o valor artístico da obra, em que, em momentos de menos vigilância, te sentias tentado a acreditar, o valor sentimental daquele singelo retângulo de papel era, pois, incalculável. Que furor grotesco pudera, pois, desflorá-lo? Com que leviana intenção? E quem? E como? E porquê? Chorando, perguntavas a murro na almofada. Depois veio o sono, um sono abissal e inexplicável. As pálpebras pesaram, fizeram-se de chumbo, e no meio desse peso sentias ainda a revolta contra o sono, porque havia os papéis do louco, aqueles caixotes a abarrotar de promessas, muito gênio esparso pelo quarto. Mas sobre tudo isso imperava o sono outra vez, o sono epílogo da raiva, o sono libertador, o sono. Pois então durmamos, acedeste. Antes de vestir o pijama, consideraste com inquietação o buraco indiscreto e assolador. Temendo a aparição do olho, pelo simples não apagaste a luz enquanto te despias e depois, da inércia e do muito sono, já não voltaste a acender. A seguir, foi a ligeira sensação de desconforto que sempre experimentas numa cama estranha, 2 ou 3 voltas enervadas à travesseira, desproporcionada ao teu gosto, como o cão deitado à lareira, pensaste. Uma lareira e um cão perdidos alguns no tempo e no espaço. E não obstante tudo isso, seria o sono tranquilo e justo, seria. Se não fosse o olho. O olho frio e experiente pousava sobre ti e era na praia, e tu estavas, e contigo uma rapariga, a Maria Fernanda não era, nem tampouco a Maria Clara, era alguém desconhecido que constantemente pousava aquele olho incómodo sobre os teus ombros, o teu joelho, e tentou inclusivamente introduzir-te na boca. Isso não consentiste, mas o olho doía, queimava ao pousar-te na pele, e socorro! Não era já uma rapariga, era o Gusmão, o gigante dos correios, e tinha cara de poucos amigos e cascol. O cascol era uma fita de telex agitando-se deslocada ao vento, e o olho era vermelho como o de certos coelhos, e também o dente escarninho, e até a cenoura eram de coelho, santo Deus, mas sobretudo o olho. Além disso, e felizmente, apesar de tudo, às 3 da manhã foste despertado pelo ruído que o Gusmão fazia a deitar-se. Afirmaste o ouvido no desconforto da situação. Percebeste então que o sujeito vinha embriagado, havia passos incertos, colisões com a mobília, arrotos óbvios. Estou bem servido, ainda por cima o tipo é bêbado. Lamentaste-te e rodaste 180 graus no leito, dando costas ao buraco onde se fizera luz. Ao reentrar no sono, em pânico indefeso, percebeste que te encaminhavas para o mesmo pesadelo, só que agora havia uma nuvenzinha branca a enquadrar os acontecimentos. Abriste os olhos e viste, esparramada na parede de fronte, uma mancha luminosa, a nuvem. Investigaste
perplexo e concluíste com desalento que era um raio de luz que entrava pelo buraco, vindo dos aposentos do vizinho, atravessava de les a les o teu quarto e ia projetar-se como um filme sem imagem numa mancha arredondada na parede para onde te voltaras em legítima defesa. A câmara escura. Ora, bolas, para isto! Deves ter resmungado e enfiaste a cabeça debaixo da almofada, único lugar onde havia refúgio contra a luz que te devassava a escuridão propícia ao sono. Mas restavam algumas gotas no fundo do cálice dessa noite. As fezes, tragarás o cálice até às fezes, fel demais para nenhuma sede. A quanto obriga um louco, pensavas periodicamente, revolvendo-te no leito e odiando o inocente poeta, místico ou filósofo que te seduzira no quarto. Porque só muito mais tarde, muito tarde mesmo, era quase madrugada, depois de o Gusmão ter perorado longa e pastosamente sobre as coisas que não entendias, mas eram obviamente bagatelas, se fez silêncio na pensão, o círculo de luz desapareceu e ficaste disponível para o sono, que todavia tardava em chegar, importuníssima insônia. Pensaste em vingar-te, acendendo por tua vez um círculo de luz no quarto do vizinho e pôr-te a ler finalmente os papéis prodigiosos, mas o Gusmão ressonava e os papéis perdiam interesse naquela espertina dolorosa em que te debatias. Dispuseste-te antes a contar carneiros, mas cedo desististe ao verificar que o estratagema não funcionava. Na verdade, nem sequer conseguias reconstituir, na tua desconsolada vigília, a anatomia de um desses doces animais pastando mansamente, quanto mais em transe de saltar cancelas, atitude em que, a fazer fé nas anedotas ilustradas, os carneiros têm efeito suporífero assegurado. De forma que, infeliz funcionário obrigado a picar o ponto às 9, era já alta madrugada quando, enfim, embarcaste num sono breve, mas total e livre de pesadelos. Até amanhã.